Peguei meu filho de 4 anos comendo minhoca. E quando eu perguntei pra ele o porquê que ele tava fazendo isso, a resposta dele fez com que eu pedisse o divórcio pro meu marido, além de eu ter dado uma peia nele. Porque homem safado a gente trata assim. Estava eu em casa, né? Fim de semana, meu marido não estava em casa, tava com meu filho. E eu tenho terreiro, né? Minha casa é bem grande, com um terreiro bem grande, assim, eu moro no interior. Então meu filho ficava solto, brincando ali, tanto na nossa rua da casa onde a gente morava, como no nosso terreiro. Até aí tava tudo ótimo, eu estava lavando roupa, João Miguel estava lá no terreiro brincando de carrinho. E aí eu vi o carrinho dele de lado, assim, de ladinho. E ele tava cutucando alguma coisa. E aí eu fui lá ver, porque a gente sabe, né? Porque criança, quando não tá berrando, quando não tá fazendo arte, quando tá quietinho, ali alguma coisa tá acontecendo. E João Guilherme, nossa, era brincando. O querido era um anjo. Então eu larguei ali as roupas que eu estava lavando e fui pezinho com pezinho, porque quando a gente chega assim no assusta a criança e ela para de fazer o que ela tava fazendo. A impressão que eu tive é que ele tava brincando alguma coisa ali com o pé dele, alguma coisa assim, do tipo que ele tava agachadinho assim, tal, prestando atenção. E aí eu cheguei assim por trás dele e falei assim, João Guilherme, o que você tá fazendo? Gente, quando o João Guilherme me vira, ele estava com uma minhoca enorme na boca. Assim, ele tinha ido, sem eu perceber, pra uma parte do terreiro que tava mais úmidozinho, que eu tava tentando fazer uma hortinha, né? Então eu tinha plantado ali recentemente, tava úmidozinho, e ele tava ali catucando atrás de minhoca. E ele cutucando, achou a minhoca e tava comendo minhoca. E aí eu achei, gente, que era coisa de criança, porque criança tem disso, né? Tudo que vê, bota na boca, curioso com tudo, e não sei o que e tudo mais. Só que eu já tinha explicado pra ele o que era uma minhoca, porque ele já tinha visto uma minhoca na vida. Então eu não entendi o porquê que ele tava comendo aquilo, sendo que eu falei pra ele que não era de comer, porque ele já tinha tentado colocar uma minhoca na boca. Tá bom. Aí eu falei assim, filho, por que você tá comendo a minhoca? O humano já falou pra você que não era pra você comer a minhoca, que não sei o que, não é pra você botar bichinho na boca e tal. Tirando a minhoca da boca dele, da mão dele, e aí ele falou assim, mamãe, você mentiu pra mim. Aí eu fui questionar João Guilherme por que eu tava mentindo pra ele e de onde ele tirou que ele podia comer minhoca, sendo que eu já tinha dito pra ele que ele não podia comer a minhoca. E aí ele falou, mamãe, eu não tava comendo a minhoca, eu tava chupando a minhoca. Aí eu falei, filho, mas de onde você tirou isso, que não sei o quê? E aí ele começou a falar que eu tinha mentido pra ele. Aí com muito custo, ele acabou me falando de onde ele tinha tirado isso. Porque assim, gente, dia de semana, meu marido fica com o meu filho, né, em casa, porque ele trabalha de home. E eu trabalho fora. Então a gente fez assim, achou melhor não botar ele na creche por enquanto. E o meu marido ficava com ele durante a semana. E aí, enquanto eu estava trabalhando, parece que meu marido estava recebendo visitinhas. E de quem que era a visita? Era uma pessoa bem conhecida minha. Porque João Guilherme vira e fala assim, mãe, porque estava eu aqui em casa, obviamente que ele não falou assim tão perfeito, né? Falou do jeitinho dele, né? No criancês. Estava eu aqui em casa e a titia falou pro papai, vem que eu vou chupar a sua minhoca. Eu nem sabia que a minha irmã estava vindo aqui visitar meu marido. E ela estava dando um trato na minhoca do meu marido. Na hora, eu já regalei o olho assim, eu falei assim, filho, tem certeza do que você tá falando? Ele, tem, mamãe. A titia sempre vem aqui, né? E aí parece que nesse dia, ela pediu pra poder chupar a minhoca do papai. Eu nem sabia que o papai tinha uma minhoca no quarto. Ele não quis me mostrar, mas eu nem sabia que papai tinha uma minhoca no quarto, porque eu fiquei assistindo desenho e eles foram lá na minhoca do papai. Porque assim, gente, criança é inocente. Criança não tem noção do que é minhoca. O que é a minhoca do papai? Não tem. Ele pegou com toda a inocência dele e ele contou. Gente, na hora eu falei, não vou falar nada não, porque se eu falar, ele vai correr. Ele vai correr. Convidei minha irmã pra ir lá em casa de noite. Falei, tem umas roupas aqui que eu tô querendo te dar, nova na etiqueta, vem pra cá. Ela emprestei. Ela falou que tudo bem e me perguntou que horas que era pra ela poder ir. E aí, como eu sabia que meu marido ia voltar umas 7h30, né? 7 horas, mais ou menos, ele já estaria em casa, eu marquei com ela 8 horas. Ela falou, tudo bem. Pois, meu bem, parecia até que eles estavam juntos, porque eles chegaram juntinhos. Eu já tinha colocado água pra ferver. Quando eles chegaram, eu só taquei água. E na hora foi aquele caos, né? Foi aquele puro suco do caos. O que tá acontecendo? Você tá louca? Que não sei o que eu não tô te reconhecendo mais. E não sei o que, você queimou a gente, pula daqui, tira a roupa dali pra poder não se queimar. Contei o episódio, né? Meu filho já estava lá na casa da minha mãe. Eu estava esperando os dois solita, né? Porque eu não queria que nada atrapalhasse o nosso encontro.
A minha irmã ficou tão pé da vida de eu ter tacado água fervendo nela, que aí ela começou a jogar no ventilador mesmo, porque ele tava negando. Ai, fiquei mesmo, traí mesmo. Que eu não sei o que, porque ela também tinha marido, tá? Que eu não sei o que e tal, foi mesmo, é isso aí mesmo. No fim, eu contei pro marido dela, contei pra nossa família. Ela se separou, eu me separei, os dois levou uma peia. E eu expliquei pro meu filho que não pode comer minhoca. Meu pai fez toda a questão da vida que eu tivesse um relacionamento com o melhor amigo dele, mas ele nunca se arrependeu tanto dessa escolha na vida dele. O meu pai, ele se achava muito jovem, sabe? Então, assim, ele sempre tava arrumando aqueles amigos jovens, sabe? Se fosse no futebol, fosse no trabalho dele, ele sempre gostava de se misturar com a galera. E aí, eu, na fase dos meus 18 anos, pimponha, começou um cara a frequentar lá em casa, né? Esse cara vivia na minha casa e tal. E aí, desde o começo, eu percebi que meu pai tava meio que me empurrando pra ele. Nada sutilmente, tá, gente? Era, tipo assim, descaradamente mesmo. Falava que ia ser o genro dele. Falava que ia casar comigo, né? Falava que tava levando lá pra conhecer, não sei o quê. Dando aquela investida legal. Isso, meu pai. O menino ficava tão sem graça quanto eu. Só que eu não vou negar pra vocês que ele era um gato, sabe? Ele era muito, muito bonito. No começo a gente ficou assim meio sem graça, tanto ele quanto eu, então a gente meio que ria, sabe? Até que ele começou a frequentar demais a minha casa e eu realmente fui vendo ali uma intençãozinha dele e minha também. Só que até então não era nada sério, não era tipo assim, ai meu Deus, véu e granado, vou casar com o querido. Mas a gente começou a trocar uns beijinhos ali, uns beijinhos aqui. Ele dormia na minha casa. Meu pai queria tanto esse relacionamento, não sei porquê, que ele nem ligava do menino dormir lá e tal. O menino dormia lá. Ele tinha mais ou menos uns 28 anos na época. E eu com 18, 19, 20 mais ou menos, essa faixa etária assim. Me descobrindo ainda, meus filhos. Me descobrindo. Então, cheia de fogo no tubinhas, né? A gente queria aproveitar. E aí eu comecei a me relacionar com esse menino, ele me pediu um namoro, né? Eu fui gostando dele, ele foi gostando de mim, e até aí tava tudo ótimo. Só que quando a gente começou a namorar, nossa, gente, foi a alegria do meu pai, ele jurou que a gente ia casar no dia seguinte e tudo mais, e não foi assim que as coisas aconteceram, né? Passaram-se 5 anos, nosso relacionamento era ótimo, ele realmente era um querido. Só que depois de 5 anos, né, ele simplesmente começou a mudar. Do nada. Ele começou a me dar uns furos, né? Ele começou a me dar uns perdidos. Só que eu nunca pensei na minha vida que isso estaria altamente ligado ao meu pai e ao meu relacionamento com ele. E no fim disso, eu acabei me lascando junto com o meu pai. O meu pai tinha se separado da minha mãe, né? E a minha mãe se mudou e eu acabei ficando com o meu pai na época. E aí, pasmem, o porquê que o meu pai queria tanto que eu tivesse um relacionamento com esse querido desse menino. Porque o meu pai estava interessado na tia dele. Parece que o meu pai virou tão amigo desse querido, né? Há 5 anos atrás, no caso, né? Que era o tempo que eu tinha de relacionamento. Que ele começou a ir na casa desse garoto. E lá ele conheceu basicamente a família do garoto. A mãe, tal, o pai. E aí conheceu essa tia. E ele estava super interessado nessa tia. Então ele queria entrar pra família. Queria que eu entrasse também. Queria que a gente fosse uma coisa só. Só que ele nunca pensou que a gente seria tão uma coisa só. Estava eu na faculdade quando uma amiga minha me liga e fala, cara, onde você tá? Eu falei, tô na faculdade e tal. Ela falou, beleza, você tá sozinha? Eu falei, tô. Ela, pô, eu quero te mostrar um negócio. Eu fiz questão de filmar pra você, porque isso não é o tipo de coisa que a gente simplesmente conta, né? A gente tem que provar. Eu falei, o que foi? O que tá acontecendo? Ela falou, pô, cara, eu acabei de ver o seu namorado aqui saindo da casinha com uma outra mulher. E eles saíram a pé pra poder pegar um Uber. Eu falei, mentira? E ela falou sim, mas eu gravei. Eu tava passando, gravei, fiz questão de gravar, ele não me viu. E ali, gente, ela me mandou um vídeo, era um vídeo mais ou menos de 1 minuto, ela ficou ali mais ou menos o tempo todo que eles estavam esperando pra poder pegar o Uber, e era simplesmente o meu namorado saindo da casinha com a tia dele. O querido estava atacando a varinha de Hogwarts dele na tia dele. Tia essa que era namorada do meu pai. Por isso ele tinha mudado comigo. Por isso ele estava me dando perdido depois de 5 anos de relacionamento. Por isso que ele tinha dado uma afastada do meu pai. Porque ele estava me fazendo de tufona e fazendo meu pai de tufão também. Eu fiz questão de mandar esse vídeo pra mãe dele, pro pai dele, pra família toda dele, todo mundo que eu tinha contato, todo mundo que eu conhecia, eu fiz questão de mandar o vídeo. E por último, mandei pro meu pai. Falei, ó, só pra você ter ciência que nós dois somos cornos. Quando
Quando eu comecei a mandar o vídeo, obviamente, ele ficou sabendo que eu estava fazendo isso, né? O meu namorado em si começou a me ligar e tal, fazendo um escândalo, falando que eu podia ter resolvido isso de outra forma, que eu podia ter conversado com ele, não sei o que. Só que assim, gente, se eu tava saindo humilhada, chifruda, ele também não ia sair de santo, não. No fim, eu terminei e saiu de chifruda eu e o meu pai, que se arrependeu amargamente de ter insistido tanto nesse relacionamento e começado a namorar com a tia e queria que eu não começasse a namorar com o cara que ele queria. Ontem eu furei a ajudante do padre enquanto a missa tava rolando. Ah, mas como assim? Calma, eu vou te contar a história, que aí você já vai pedindo perdão junto comigo, mas eu não podia perder essa oportunidade. Nesse relato, obviamente, nós somos um macho, né? Logicamente, nós somos um macho. Tinha uma querida que eu tava conversando com ela, e aí ela me mandou uma mensagem, assim, do nada, e falou, vou te fazer a proposta mais louca da sua vida. Mais louca. Gente, ela era um pouquinho mais velha, mas eu gostava de uma tchutchuquinha mais velha, sabe? Sempre gostei. Sempre tive esse meu lado, assim, meio asilo, sabe? Sempre curti uma idosa. E aí eu tava conversando com ela falou, vou te fazer a proposta mais louca da sua vida, porque ela era meio pra frente, né? E não tem como você recusar, que eu não sei o que, só que eu não vou te falar o que é. Quando você chegar aqui, você vai saber. Aí eu falei pra ela que tudo bem, ela falou, eu vou te passar um endereço, né? Eu nunca tinha visto essa mulher na minha vida, pessoalmente, ela, vou te passar, a gente tava só ali nas preliminares da rede vizinha, e eu basicamente não sabia nada dela, mas eu também não tinha amor aos meus órgãos, também não tava muito preocupado se eu ia conhecer a Turquia do Salve Jorge, né? E aí ela me passou o endereço, eu peguei o meu carro, era sábado à noite, eu não estava fazendo nada, e fui, eu e a coragem. Só que o endereço dava simplesmente na porta da igreja, uma igreja católica, eu não entendi. Falei, olha, tô aqui e tal. Vai ver, ela tinha dado como referência, né? A igreja. Ela falou, não, faz o seguinte, vem aqui pros fundos que eu já vou te buscar. Falei, não, tudo bem. Estacionei o meu carro e fui, assim, pro fundo da igreja. E ela realmente apareceu pra me buscar. Ali ela já começou a me dar uns beijos, que não sei o que. Só que assim, gente, ela tava vestida como se ela fosse uma freira. Não era uma freira, mas era meio parecido. E eu fiquei olhando assim, achando meio estranho. Só que ela já veio me beijando e tal, rolando toda aquela salientação. Até eu tava adorando. Só que até então eu não sabia que a igreja tinha alguma coisa a ver com isso. Pra mim, era ponto de referência e tava tudo bem. Até que do nada ela falou, e aí, vamos entrar? Eu falei, na igreja? Ela falou assim, eu falei, gente, será que essa mulher trouxe pra rezar? Ela falou, vamos entrar na igreja, que não sei o que. Eu falei, mas qual é a surpresa? Qual é a aventura mais louca da minha vida? Que não sei o que, você não tá me falando dela, não. Você vai saber daqui a pouco. E eu ainda com coragem, fui eu pra dentro da igreja junto com a mulher. Ela simplesmente me levou pra uma salinha, me deixou dentro dessa salinha e ela falou, olha, não saia daqui enquanto eu não vir te buscar. Eu falei, tudo bem. Começou a rolar ali uma salientação, até que do nada ela sai da igreja, ela sai da salinha. E eu escutei o sino, né? Tipo o sino quando tá começando a missa. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui, cara? Só que realmente tava aquela aventurinha ali, não sei o que e tal. Ela entrou, começou a me dar uns beijinhos, pegou um negócio assim que tava dobradinho e saiu. Quando eu vi que a abençoada de Jesus estava demorando mais do que o normal, e eu comecei a escutar umas vozes, mas eu não conseguia escutar de fato o que estavam falando. Só que eu tava escutando umas vozes. Aí o que eu fiz, curioso, eu falei, vou botar minha cara aqui pra poder ver o que o povo tá falando ali, né? E, gente, eu estava numa missa. O padre estava rezando a missa. E todas as vezes que ele precisava de alguma coisa, ela entrava na salinha, furafava comigo um pouquinho e depois saía com seja lá o que o padre estivesse precisando. O que eu tava achando estranho, porque eu já fui na missa, inclusive eu já fui coroinha, e geralmente a gente preparava tudo que o padre precisava e deixava já ou muito perto, né, ou lá no padre, pra ele não ter que ficar pedindo. Mas por algum motivo, ali naquela igreja ali, era diferente. Tudo que o padre precisava tava dentro dessa salinha. E essa salinha era do lado do palco onde o padre estava dando a missa. Se ele precisasse da água benta, se ele precisasse de um livrinho, se ele precisasse da hóstia, ela vinha pra poder pegar. E ali ela furefava comigo um pouquinho. Daqui a pouco ela saía, daqui a pouco ela voltava e tal. Parece que ela tinha cronometrado tudo que ele usava na missa e a hora que ele precisava usar. Gente, eu fiquei chocado. Mas eu falei, cara, eu já tô aqui mesmo, depois eu vou resolver com ela e depois eu vou pedir perdão pra Deus, porque Deus tá de prova que eu não fiz isso de propósito. E eu ia fazer o quê? Eu ia sair dali, da sala, arriscando alguém me ver, entendeu? Eu já tava ali, né? Já tava no inferno, abraço o cão. Só que aí, gente, eu ali morrendo de remorso, mas tacando a pimba na querida, eu descobri
Que não era a primeira vez que ela tava fazendo aquilo, porque a missa acabou, né? Eu fui nerfando com ela o tempo todo, a missa acabou, e aí parece que o padre saiu primeiro do que ela e o padre entrou na salinha. Aí o padre entrou na salinha e ela veio logo em seguida. Ele olhou pra cara dela e falou assim, de novo, Vilma? E saiu. E saiu. E ali ela me deu uns beijinhos, não sei o que, falou que foi uma aventura incrível, que tava tudo certo e tal, que eu já podia ir embora. Aí eu fui embora. E assim, gente, eu nunca mais esqueci dessa senhora. Me mudei pra cidade da minha esposa e descobri lá que o apelido dela era Branca de Neve. E eu achei que era porque ela tinha um cabelinho Chanel e era bem branquinha. Mas não era, não. E o motivo é pior do que vocês pensam. Há muito tempo atrás, a empresa que eu trabalhava estava contratando estagiário, sabe? Estagiário que vinham de outra cidade. Sabe aquela cidade bem interiorzão, que não tinha muito emprego, que cada um já tinha ali o seu trabalho, e os que foram nascendo que tinha que procurar emprego em outro lugar? Era mais ou menos assim. E aí, como a empresa sabia que muita gente vinha de outra cidade, meio que tinha um dormitório lá, era opcional, você podia voltar pra sua cidade, ou você podia dormir lá, porque as cidades eram distantes. E aí, eu era dessa cidade, trabalhava lá no período da noite, e tinha uma menina que ela vinha de uma cidade muito longe, né? E ela acabava optando por ficar no dormitório, porque o período dela também era da noite, ela teria que voltar e ficaria muito tarde. Essa menina veio a ser a minha esposa, a gente começou a conversar, começamos a ficar e começamos a namorar. Essa empresa fechou, né? Mas eles pagaram todo mundo. E aí a gente já tava casada, já tinha passado mais ou menos uns 8 anos que eu estava com ela. E eu falei pra ela, falei, cara, por que a gente não pega o meu dinheiro, o seu dinheiro, a nossa rescisão? Ela já era funcionária, trabalhava lá há anos, eu trabalhava lá muito mais anos que ela, porque eu era mais velho que ela. Falei, dê um bom dinheiro, vamos pegar e vamos montar uma empresa. E aí a gente trabalha, não vamos ter que trabalhar pra ninguém. Só que ela falou, aqui não vale a pena, porque aqui já tem muita empresa, né? Aqui a cidade é cidade grande e tudo mais, é melhor a gente voltar pra onde eu morava. E lá a gente monta uma empresa de algo que não tenha lá. E assim a gente resolveu fazer. Ela começou com os pais dela, né? A gente ficou um período na casa dos pais dela, voltamos, depois a gente alugou a nossa casa. E ali a gente abriu a nossa empresa, a gente abriu uma grande loja, né? Sabe aquelas lojas que tem tudo? Que, tipo assim, aquele povo de interior que mora em cidade pequena tem que ir pra cidade grande pra conseguir comprar. A gente montou uma empresa, uma loja enorme que teria isso tudo, que eles não precisariam ir pra outra cidade comprar, porque teria ali. E até aí tava tudo bem, tava tudo ótimo. Até que um belo dia eu fui comprar um pão e tinha um grupinho de meninos jogando bola e um deles chutou a bola em mim e veio me pedir desculpa. Só que ele não me conhecia, ele falou, eu não te conheço, me desculpa, não sei que a cidade pequena, todo mundo conhecia todo mundo, eu não te conheço, pois foi sem querer e tudo mais. E aí um outro cara que era bem mais velho que ele falou, não, esse daí é o marido da Branca de Neve. Aí eu já olhei pra cara dele assim e falei, Branca de Neve? Ele é, como a sua esposa é conhecida, Branca de Neve. Logo eu associei a imagem da minha esposa, porque ela era bem branquinha, pequenininha, e tinha o cabelo bem chanelzinho, que ela usava a vida toda assim, era bem lisinho o cabelo dela. Aí eu pensei, que fofo, eu sou casado com uma princesa. Depois daquele episódio, né, que eu era conhecido como marido da Branca de Neve, eu cheguei em casa e contei pra minha esposa, eu falei, caramba, não sabia que aqui na sua cidade você era conhecido como Branca de Neve e tal, a menina acabou de me contar. Ela abriu um olhão e ficou extremamente nervosa e começou a gaguejar. Eu conheci a minha esposa, vi que ela ficou alterada, perguntei se estava tudo bem. E ela sim, e aí ela me perguntou se tinham me contado mais alguma coisa. Eu falei, não, só falaram que você era conhecido como Branca de Neve. Eu falei, é porque da sua aparência, né, branquinha, tem um cabelo, né, curtinho e tal, pretinho, o olhinho dela era bem pretinho, Branca de Neve, né? Ela é isso aí sim. A história morreu, deixei pra lá, até aí tudo ótimo, segui com a minha vida. 2 meses depois, estava eu na empresa, fechando umas coisas da contabilidade, quando chegou uma funcionária, que era uma funcionária senhorinha, sabe? Eu tinha contratado ela, porque ela não conseguia emprego em lugar nenhum, ninguém queria contratar ela. E aí ela veio e pediu pra poder falar comigo, eu falei que tudo bem, tinha ali o quartinho que era da gerência, ela fechou a porta e falou, olha, eu sou muito agradecida ao senhor pelo emprego que o senhor me deu, eu tava precisando, não consegui me aposentar, ninguém quer me contratar, eu sei que eu já sou uma senhora, eu sei que eu não ajudo muito aqui, o que o senhor tem essa empatia, e eu não aguento mais ver os funcionários falar do senhor por trás, eu não aguento mais ver essa cidade te humilhando, eu preciso contar pro senhor o porquê que a sua esposa é considerada como Branca de Neve aqui da cidade. Aí eu comecei a rir, falei, eu sei, é porque ela é branquinha, o mesmo discurso, tem o cabelo preto, chanelzinha, a boquinha vermelha, não sei o que, por isso que ela é uma princesa, mas realmente minha princesa. Aí a senhora olhou pra minha cara assim, falou, meu Deus, Jurandir iludido, pobre chifrudo. Ela falou, não é por isso não. E eu só estou te contando porque ela ainda continua com isso. Eu falei, como do que a senhora tá falando? E aí ela tirou o telefone dela da bolsa e falou, olha, eu não entendo muito disso, mas eu cheguei em casa ontem e pedi pro meu neto pra printar tudo pra eu poder mostrar pro senhor aqui. Todo mundo aqui
aqui na cidade sabe o que a sua esposa faz. Ela sempre fez isso a vida toda. Foi por isso que ela procurou trabalhar em outra cidade, porque ninguém queria dar emprego pra ela, que todo mundo sabia da fofocaiada que era da vida dela. E aí ela falou que não sabia me explicar exatamente, mas que pediu pro neto dela printar e gravar um áudio pra poder me mostrar esse áudio. Só que aí quando ela foi na conversa com o neto dela, que parece que o neto dela printou tudo do telefone dele e mandou pra ela, tanto os áudios quanto os prints, nada abria. Ela não conseguia abrir de jeito nenhum. Eu tentei também, botei o Wi-Fi da loja e nada abria, nada abria. Ela falou, olha, eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou trazer o meu neto e vou pedir pra ele mostrar pro senhor, porque eu não tô conseguindo, meu telefone é muito velho. Ela tentou ligar pro neto, ela tentou mandar mensagem pro neto, eu tentei ligar, eu tentei mandar mensagem, o neto escafedeu-se. E eu já nervoso, olhando pra cara dela, eu falei, não, a gente não pode ir lá no seu neto, o que tá acontecendo? Ela, olha, eu não sei explicar pro senhor, mas amanhã eu vou trazer todas as informações, não é que eu tenha que trazer ele aqui, não sei o que. Eu falei, não, a gente não pode ir na sua casa. Ela, ele não tá em casa, ele tá na escola uma hora dessa, não sei o que. E eu fui ficando nervoso, deu o horário dela. Ela falou que amanhã me contava tudo e foi embora. Cheguei em casa, me tremendo todinho, perguntei pra minha esposa se ela tinha alguma coisa pra poder me contar, né, sobre fosse do passado dela, ou o que estivesse acontecendo, e ela falou que não, muito nervosa, falou, não, amor, tá tudo bem, perguntou pra mim se tava tudo bem. Ela tava suspeitando que eu tava suspeitando, eu falei, vou falar nada, porque se eu falar, ela vai dar um jeito de eu não descobrir se eu for corno. Falei, não, nada não, me acalmei, fingi que nada tava acontecendo, só que eu comecei, rola pra lá, rola pra cá, rola pra cá. Eu não consegui dormir a noite toda, ela dormindo igual uma pedra. A gente deitava cedo, porque a gente acordava cedo, era mais ou menos umas 10 horas e eu não conseguia dormir. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou ligar pra Dona Elvira, liguei pra Dona Elvira. Falei, Dona Elvira, a senhora tá em casa? Ela falou, tô sim, tô. A senhora tá acordada? Tô. Seu neto, também, tá tudo bem. Eu falei, a senhora pode me passar seu endereço que eu vou ir agora pra poder saber o que é? Porque eu já não tava aguentando mais. Ela topou, entendeu, né, que eu tava agoniado e me passou o endereço dela. Quando eu cheguei lá, eles já estavam na porta me esperando. E aí veio o neto dela, né? Ele tinha mais ou menos ali uns 14 anos. E ele veio com o telefone dele em uma página no X. Sabe no X? Do antigo TT? Então, uma página no TT. E ele disse que ali era terra onde não tinha lei. Ele me entregou o telefone dele com uma página no TT. E era uma página da minha esposa, né? Em todas as fotos que ela aparecia, ela estava fantasiada de Branca de Neve. Mas parece que a minha esposa, ele começou a me contar que a minha esposa tinha um vinguinhozinho por anão. E que ela, ao longo da vida dela, recrutou 7 anões. E que esse negócio de Branca de Neve era basicamente uma piada. Por isso que ela usava o cabelo curtinho. Por isso que ela tava sempre branca, não gostava de ir na praia, não gostava de tirar sol, de pegar sol. A página dela tinha milhares de seguidores. A minha esposa fazia conteúdo, tanto para esse TT, quanto para sites assim, de conteúdos adultos, onde ela furefava com 7 anões. E aí eles começaram a me explicar que era por isso que ela era conhecida na cidade dela como Branca de Neve. Ela criou essa personagem e todo mundo lá da cidade já tinha visto os vídeos dela. Todo mundo na cidade sabia disso. Todo mundo sabia que ela tinha contato com esses 7 anões porque era recente. Tinha vídeo recente. Ela falava pra mim que ia pra faculdade, que ela começou a estudar, né? Dizendo ela que queria se formar, não sei o quê. E nada, ela não tava fazendo faculdade não. Ela tava gravando conteúdo adulto com anões porque ela era Branca de Neve. E eram os 7 juntos ali, furioso, que era uma loucura que eu vi o vídeo e fiquei apavorado. Minha esposa não tava me traindo com um homem, ela estava me traindo com 7 e tinha anos. Bem antes de eu conhecer ela e ela nunca parou. Eu nunca descobri. Porque eu era mais velho que ela, não tinha muito assim, essa coisa com rede social, ela já tinha. E ali, eu sempre confiei muito nela, eu nunca mexi nas redes sociais dela, ou no telefone dela, ou invadi a privacidade dela. Porque ela sempre falou pra mim que tinha muito contato com as amigas dela, que eram conversas meio assim, íntimas e não sei o quê. E eu sempre acreditei, eu nunca vi problema porque ela nunca me deu motivo. E aí a senhora começou a me explicar e tudo mais. E eu olhando pra cara dela assim, por isso que a cidade toda me chamava de marido da Branca de Neve. Por isso que eu ia nos lugares e as pessoas ficavam cochichando, rindo da minha cara. Porque eu era o trouxa que tinha assumido a Branca de Neve. E a Branca de Neve não gostava de homem da minha altura. Ela literalmente tinha essa coisa com o anão, ela tinha esse feitiço, entendeu? E por isso que ela criou a Branca de Neve e os 7 anões no X e no conteúdo adulto. Ela tinha também a Branca de Neve tatuada na panturrilha, a Branca de Neve e os 7 anões. Ela dizia que era a princesa preferida dela. Eu acreditava. Eu fiquei chocado, né? A senhorinha me pediu desculpa, disse que não sabia mais o que fazer, porque ela era muito grata a mim e que ela não queria que eu ficasse sendo feito de trouxa pela cidade toda, todo mundo rindo de mim. Eu falei que tudo bem, peguei lá o nome da página, acessei pelo meu próprio telefone, tirei print tudo bonitinho, pra eu não fazer uma besteira, pra eu não fazer ali de arrasta, pra eu não cometer uma coisa pior, que eu dava minha vida por ela, eu mandei os prints tudo pra ela e falei, você tem até amanhã pra você sair de casa, eu não vou voltar.
eu não vou voltar pra casa, você tem até amanhã pra você poder sair. Ela tentou conversar comigo, tentou me ligar, mas eu bloqueei ela e entrei em contato com os pais dela, mostrei tudo pros pais dela da igreja, mas os pais dela basicamente já sabia, porque a cidade toda sabia, né? Eu pedi o divórcio, né? Eu vendi a empresa, como a empresa era minha e dela, eu dei metade de tudo pra ela em relação à empresa, vendi a empresa e fui embora da cidade. Eu não aguentei ficar lá, mas e a senhorinha que te contou? Eu tinha um contato, né, ali da prefeitura, e ali eu consegui aposentar ela antes de ir embora com o mesmo salário que ela ganhava na empresa comigo, né? Deixei ela bem, agradeci. Hoje eu pago a faculdade do neto dela, né? Como forma de agradecimento. E fui embora da cidade e eu nunca mais voltei. Nunca mais tive notícia dela. A gente não tínhamos filhos, né? Me separei e fingi que nada aconteceu na minha vida. Meu marido adora me escutar furanfando com os meus clientes. E ele ainda me divide com um amigo dele. No começo foi contra gosto, sabe? Mas depois ele acabou se acostumando, porque homem a gente faz a cabeça dele. Desde os meus 18 anos, eu sempre trabalhei com Kangaroo, aquelas câmeras de conteúdo, assim, adulto, em site gringo. Só que aí eu comecei a fazer uns PGs aqui, uns PGs ali, com os homens que tinham cash money, né, bem assim, digamos, avantajado. Os meus pais sempre me apoiaram, eles sempre foram, assim, muito liberais. Então, eu, real, nunca tive muito problema com isso. Eu vivia bem, eu viajava, eu fazia tudo que eu queria. Eu era feliz ali, com a minha vidinha, com as minhas escolhas. No meu aniversário de 22 anos, eu fui pra uma balada e ali, gente, eu conheci o meu marido, né? Ele me chamou atenção. Ele era muito bonito, alto, loiro, olho azul. Ele era advogado, tinha uma condiçãozinha, assim, legal. E nesse mesmo dia, eu conheci o amigo dele, que também era um gatinho, né? E ali a gente começou a se relacionar. No caso, eu com o meu boy. Só que é aquilo, né, gente? Depender de dinheiro de macho, a gente não pode fazer isso 100%. Tudo bem que o meu dinheiro vinha de macho, mas era aquilo combinado, não saía caro, né? A gente tinha as nossas trocas de favores. Eu comecei a namorar com ele e ele não sabia desse meu trabalho e a gente foi seguir na vida. Eu tinha um relacionamento com ele, fazia ali o meu Kangaroo e de vez em quando eu dava um perdido nele pra eu poder fazer os meus PGs. Só que aí a gente começou a morar junto, né? E quando você começa a morar junto com a pessoa, fica mais difícil de você esconder as coisas, fica mais difícil de você dar um perdido, aquela coisa. Mas eu tava me virando nos 30 pra viver basicamente essa minha vida dupla. Até que um belo dia, chega eu em casa, pô, de um dia cansativo de trabalho, né? Estava o meu, até então, marido, né? Juntado, a gente juntou as coisas e foi morar junto, sentado no sofá chorando muito. E aí eu, super simpático, fui perguntar, querubim, o que houve? Aconteceu alguma coisa e tal. Aí ele me soltou a bomba, né, gente? Ele falou, olha, clonei o seu WhatsApp. Quando ele falou isso, eu falei, pra quê? A gente tinha um relacionamento tão bom, saudável, pra quê, né? E ele chorando, tá? Se debulhando em lágrimas. E eu vi o que você faz, eu descobri dos PGs, que não sei o quê, porque você não me contou e tal. E ele, gente, não tinha muito o que argumentar. Ele tava com tudo, assim, em mãos, as provas e tal. E ele começou a chorar, começou a me xingar, não sei o quê, falando que ele ia dar um tempo, que ele ia sair do nosso apartamento, que ele ia esfriar a cabeça, que não sei o quê. Ele não terminou comigo, né? Ele foi lá pensar. Ele disse que ia pensar, porque eu vou pensar. Pra mim, ele tinha muito era ido comprar o lencinho pra lustrar o chifre dele. Até que se passou uns dias e aí ele me chamou pra poder conversar. E ele começou a me perguntar detalhes de como que era, o que eu fazia, porque eu nunca tinha contado pra ele. Eu falei, querido, não é uma coisa que a gente chega pro nosso namorado e fala, oi, tudo bem? Então, eu faço PG, tá bom? Ele começou a me perguntar detalhes de como que era, que não sei o quê. Eu comecei a dar uma estranhada e falando, cara, corno, você quer mesmo saber dos detalhes do chifre? Entendeu? Vamos só seguir com a vida e tal. Só que como eu estava na desvantagem e eu tava querendo voltar, porque eu gostava dele, voltar não, porque ele não tinha terminado comigo. Ele tinha ido pensar. E aí ele começou a me questionar, me fazendo as perguntas e eu fui respondendo, gente. Tudo que ele perguntava, eu fui respondendo. Até que, pra minha surpresa, né, eu achei que a gente ia deixar isso pra lá, a vida que segue. Ele me vira e fala assim, e se eu te falar que eu estou curioso, chifrudo curioso? E se eu falar pra você que eu quero começar a escutar? Eu queria muito saber como era, que não sei o que e tal. Será que você deixa? Não sei o que. Não sei porquê, mas ele quis, além de ser corno consciente, corno ouvinte. Eu nunca vi essa espécie de corno, mas o meu tava ali diferenciado. Aí eu fiquei, então você entendeu, Jurandir? Então você não quer que eu pare com os meus PGs? Eu não ia parar, obviamente eu ia enganar ele, mas ia continuar as escondidas, só que eu ia esconder melhor. Eu falei, você não quer que eu pare? Ele, não, que não sei o que, eu quero passar a escutar. E aí, gente, ele começou a me levar em todos os PGs que eu tinha que fazer, me dando um super apoio. E o que eu comecei a fazer? Eu ligava pra ele e colocava o telefone assim em cima pra ele poder escutar, enquanto eu tava furanfando com os clientes. E ele adorava, gente, ele achava super divertido. Pra ele tava num parque de diversão. Depois ele ia me buscar. E quando chegava em casa, ele ficava todo animado, falando que tava com fogo no tubinho, que não sei o que. E a gente furia a fave, era aquela loucura. Eu fiquei, gente, que isso? A vida foi
foi se seguindo, a gente foi vivendo assim, até que um dia eu não sei onde ele tava, né? O interfone da minha casa toca, era um amigo dele. Esse amigo que eu tinha conhecido na balada no mesmo dia que eu tinha conhecido ele. E aí ele começou a falar pra mim pelo interfone que ele tinha que me contar um negócio muito urgente, que era pra eu poder abrir a porta. E ali, gente, eu achei que eu tinha sido corna, sei lá, porque, tipo, eu botar chifre, ok, eu levar, não entra na minha equação. Então, eu não tava entendendo legal. Eu falei, não, tranquilo, pode entrar e tal. Aí ele entrou. Só que quando eu abri a porta, ele já veio pra cima de mim, me beijando, sabe? Tipo assim, me dando uns agarros, uns beijos, uma pegada assim quente e tal, potente. Eu não resisti, porque eu não sou assim de um caráter muito exemplar. Eu continuei beijando ele. A gente começou a se empolgar, começamos, ó, ali mesmo. E aí, o que aconteceu? O meu marido chegou. A gente, na empolgação, não ouviu. Só que o que era um peido pra quem tava cagado, não é mesmo? Era muita coisa, porque o meu marido deu um chilique, começou a fazer um escândalo, que não sei o que, me xingando de tudo quanto é nome, xingando um amigo, quase jogou o amigo do prédio, falando que ele não ia aceitar aquilo. E eu falei, cara, mas calma aí, chifrudo. Você aceita, eu com os meus clientes, você aceita escutar, você gosta, e com o seu amigo não pode? Você tá sendo egoísta. Deu, dividiu o pão. E ele falou pra mim que com o amigo dele não, porque aí tudo tinha limite, com os meus amigos não, querida. Naquele momento ali, eu tentei fazer a cabeça dele pra ele poder dividir o pão, mas ele não aceitou muito bem. Botou o amigo pra fora, ficou uns dias estranho comigo, né, falando que não ia aceitar, que não ia aceitar, que não ia aceitar, que não ia aceitar. Só que aí eu comecei aos pouquinhos, botando a sementinha ali na cabeça dele, falando, poxa, pode ser diferente, você vai gostar, que não sei o que e tal. E aí, de muito mau gosto, ele acabou aceitando, porque ele entendeu que o amigo dele tinha tanto dinheiro quanto, e que se ele ficasse nessa palhaçada, eu ia chutar o tubinhos dele e ia com o amigo dele. Então ele aceitou que o amigo dele fosse lá. E aí a gente se diverte, nós três, assim, a gente fica dividindo. Mas ele é, tipo assim, é de má vontade, entendeu? Ele me divide com o amigo dele de má vontade. Porque assim que acaba, ele bota o amigo dele pra fora. Então, assim, ele ainda tá naquele meio termo, meio que aceitando, meio que se divertindo. Ele olha, tem dia que ele participa, ainda tá assim naquela coisa. E, amiga, sabe qual é o pior? É que eu tô de olho no primo dele. Imagina quando ele souber que eu tô querendo acrescentar o primo dele nessa equação. Mas a gente tá vivendo a vida assim e relaxa que eu vou te contando. Conheci uma menina que ela tinha uma mania na furefação, só que essa mania dela fez com que eu não conseguisse continuar, prosseguir ali na furefação. Nesse relato, obviamente, nós somos um macho. Eu tava conversando com a menina já tinha muito tempo. Ela tinha simplesmente aparecido num vídeo, ela era meio influencer, tinha aparecido num vídeo pra mim. Eu acabei curtindo o vídeo dela, ela não era tão grande, né? E ali eu chamei ela pra conversar, falei, vou tentar, chamei ela pra conversar. Ela me respondeu, a gente começou a conversar. Eu fiquei mais ou menos uns 2 meses chamando ela pra date, chamando ela pra ir no cinema, pra ir num restaurante, várias coisas, e ela sempre me inventava uma desculpa. Até que aos poucos eu fui desistindo. E aí um belo dia, numa sexta-feira, ela me mandou uma mensagem falando, olha, eu quero te mandar a real, tipo, do nada. Eu não tô correspondendo você me chamando pra ir pro date e tal, porque eu não tô afim dessas coisas. Eu acabei de sair de um relacionamento, fui muito enganada, pipipi, popopó. Eu tô afim só de, só isso. Só quero dar ali uma namorada, liberar a rampimenta. Que não sei o que, eu não sei se é o que você tá interessado. Você parece estar meio assim, querendo um relacionamento. Gente, eu também só queria molhar o biscoito. Eu falei, não, que eu entendia que eu também tinha saído de um relacionamento. Mentira, tinha 5 anos que eu tinha terminado. Que eu também não tava querendo nada sério. Que a gente podia assim se encontrar pra furafar e tchau. Ela falou, não, tudo bem então, pra facilitar a tua vida eu vou pra tua casa, me manda um endereço que eu vou pegar um Uber aqui e vou pra tua casa. Eu falei, gente, tudo bem, ela não morava tão distante, já sabia disso. Mandei meu endereço pra ela, comecei a dar uma ajeitada na casa igual um desesperado e pedi uma pizza. Tranquilo, deu mais ou menos umas meia hora, que ela morava assim, umas meia hora da minha casa. Chega ela, né, chegou quase que junto com a pizza. Chamei ela pra entrar e tal, a gente sentou no sofá. Botei ali uma minissérie, a gente começou a assistir a minissérie. Começamos a comer a pizza, depois a gente já foi pra pizza dando umas beijocas, que não sei o que, a gente foi pro quarto. E ali, gente, no quarto, eu comecei a tirar as vestes dela. Só que aí, gente, ela começou a falar e não parava mais. Do nada. Só que, tipo assim, eu já tinha reparado que ela era meio tagarela. E tava tudo bem. Eu gostava de menina que conversava e tal. Só que a gente tava naquele momento, se é um suele, né? Que a gente vai ali dar uma desenvoltura e tal. A menina não calava a boca. E ela começou a falar, e eu tentando tirar as vestes dela, ela tirando, não, porque aí o garoto chegou pra mim e simplesmente falou nos comentários do meu vídeo que eu tava isso, e eu tirando a roupa dela e ela tirando a minha roupa. A impressão que eu tinha é que ela tava fazendo tudo no automático enquanto ela falava. Aí eu comecei a dar uns beijinhos nela pra ver se ela calava a boca, que não sei o que, as coisas foram acontecendo. Quando eu desgrudava a boca dela, ela começava a falar, não, porque a minha mãe quer que eu fique pagando conta de água, conta de luz, que não sei o que, falando. E, gente, o negócio ali rolando, entendeu? Eu estava cantando no microfone dela e ela me contando que a mãe dela queria que ela pagasse a conta de luz.
Aí eu comecei a pensar, gente, será que eu tô fazendo isso tão mal que ela não tá prestando atenção que eu tô cantando? Tipo assim, ela podia estar ali fazendo os barulhinhos de fonefação. Não, ela estava hablando, amor, hablando, contando da vida dela. Dali ela já, tipo, ela deitada no travesseiro, aí ela já começou. E ela fazia assim com a mão, levantava assim, ela tava assim com a mão. Porque meu pai, ele também é muito injusto, que ele só quer e falando. E eu falei, cara, eu não tô conseguindo me concentrar. Eu vou logo, né, fazer ali a conexão, porque aí ela vai calar a boca. Ela não quis cantar no meu microfone, porque ela na verdade, não é que ela não quis, ela começou, né? Eu parei de cantar, aí ela entendeu que tava na hora dela cantar. Aí ela veio cantar. Só que ela cantava, parava pra falar. Cantava, não, com meu irmão, que eu não sei o que, começava de novo. Não, porque a minha professora, que eu não sei o que. Não, porque eu tô fazendo inglês, que eu não sei o que. E cantava, e não sei o que. Aí, tipo assim, gente, o negócio foi saindo de campo. Entendeu? Jurandir falou assim, querido, não vai estar dando aqui pra mim não, porque eu não consigo me concentrar com essa maritaca falando. E eu entrando em desespero e a menina não calava a boca. Ai, tranquilo. Aí eu falei, não, eu vou tentar aqui, porque eu sou o quê? Camisa 10, jogador, vou atacante, vou ir pra cima, vou começar a dar uns beijos nela, que ela vai calar a boca, porque chegou a hora da conexão, né? Só que, gente, se ela não calou a boca na cantação, me cantando, eu cantando ela não vai calar na conexão. Tranquilo, fui lá, comecei a conectar. E a menina não calava a boca. Não, porque eu tive um estresse. Não, porque não sei o que, eu dava um beijinho na boca dela, tipo assim, não querendo falar pra ela assim, cala a boca. Eu não queria falar isso. Eu comecei a dar uns beijos nela pra ver se ela se tocava. Ela não se tocava. Eu parava de beijar, ela começava a falar. Eu parava de beijar, ela começava a falar. Até que chegou um momento que o meu Jurandir entrou pra dentro dos ossos e falou, não vou sair, é isso. Ela falou, tá tudo bem? Eu não acredito que você não tá conseguindo. Ela ainda ficou surpresa e ofendida de eu não estar conseguindo, porque ela não calava a boca. Eu falei, olha, com todo respeito, você não cala a boca, eu não consigo me concentrar. Você tá tirando todo o clima, não tem clima aqui, você não para de falar dos seus problemas, eu não tô conseguindo me concentrar. Ela, ai, desculpa, é porque eu tenho essa mania, eu só consigo furanfar conversando. Gente, eu tenho certeza que aquela menina, ela nunca foi na vida dela, porque ainda tem homem que consegue se concentrar, a não ser que ele esteja de fone de ouvido. E ela falou pra mim que tinha sido muito traída, que ela tinha um relacionamento que ela foi muito traída. Também, o cara não conseguia se concentrar pra furanfar. No fim, eu falei pra ela que não dava, ela quis tentar de novo, ficou em silêncio, mas tipo assim, começava a falar de novo, ela realmente tinha essa mania. Eu desisti, a gente meio que deu uma discutida, eu falei que não ia dar, ela me chamou de não conseguir, levantava a linha de Hogwarts e eu mandei ele embora. Meu ex-marido foi levar o meu filho de 4 anos num clube, piscina, sabe? Passar o domingo na piscina. Até que uma amiga minha me liga, que tava lá também, e falou, cara, você não tem noção o que seu ex-marido tá fazendo aqui com o seu filho no meio do clube, dentro da piscina. Se eu fosse você, eu vinha pra cá agora. Gente, eu nunca confiei muito assim no meu ex-marido, né? Mas nós entramos na justiça pra poder ter um acordo, tanto de pensão como visitação, porque ele não pagava pensão, queria pegar um menino pra poder ficar tirando foto e falar melhor pai do mundo. Mas, né, tranquilo, entramos na justiça, resolvemos tudo bonitinho. Tinha os dias que ele ia pegar, tinha os dias que ele não pegava, tinha os dias que ele não pegava. Só que do nada, ele começou a querer pegar o Enzo pra poder fazer passeio dia de domingo. Às vezes nem era dia dele. Só que sempre quando eu não estava fazendo nada, tipo, ai, não tô fazendo nada, não vou deixar o meu filho em casa sem fazer nada, sendo que ele pode ir se divertir com o pai dele, né? É uma coisa assim que eu tive que aceitar, fui amadurecendo a idade, né? No começo era muito difícil pra mim, que ele só tinha um aninho quando isso começou a acontecer, mas ele já tava com os 4 anos dele, nada tinha acontecido de errado, e ele quase não pegava, gente, pra ser bem sério pra vocês, esse Jurandir quase não pegava. Ele podia pegar o menino de 15 em 15 dias, ele quase não pegava, era fim de semana meu, fim de semana dele, ele quase não pegava, mas pelo menos a pensão ele tava me ajudando direito. A pensão, coisa de escola, que ele teve que entrar, e tava tudo certinho, bonitinho. Então a gente começou a ser uma convivência melhor, né, um entendimento melhor, e eu comecei a ser mais, assim, razoável em relação a ele. Aí, ele começou assim, do nada, de uns meses pra cá, a pegar Enzo pra poder, sei lá onde, passear. Ai, a gente vai na quinta, ai, a gente vai num parque, ai, a gente vai no shopping, agora vai no cinema. E eu deixava, porque era bom pro meu filho tava passeando. E ele me mandava diversas fotos do meu filho se divertindo. Até que num sábado, ele me liga de noite e pergunta, olha, eu queria saber se eu poderia levar o Enzo amanhã pro clube, vai minha família toda, não sei o que, tá bom calor e tudo mais, não sei o que e tal. Eu falei, não, tudo bem. Eu sei que não é meu fim de semana e tal. Eu falei, não, tudo ótimo e tal, beleza. A gente desligou, arrumei a mochilinha do Enzo. No dia seguinte, no domingo, 7h30 da manhã, ele passou pra poder buscar o Enzo. Levou o Enzo, tudo certo. E quando deu mais ou menos meio-dia, me liga uma amiga minha e fala, amiga, onde você tá? Eu falei assim, oi amiga, eu tô em casa. Ela falou, o Enzo tá no clube tal, sei lá, clube da Serrinha. Eu tá no clube da Serrinha com o pai dele. Ela falou, então é ele mesmo. Olha só, se eu fosse você, eu vinha pra cá agora, porque você não tem noção o que teu ex-marido tá fazendo com o teu filho. O cão subiu no meu corpo e eu saí de casa correndo pra ir até lá. Eu comecei a perguntar, desesperada, o que ele tá fazendo, né? Porque
Assim, se fosse alguma coisa contra a vida do meu filho, eu ia ficar desesperada. Ela, não é nada contra a vida dele, mas eu não acredito que ele tá fazendo isso, porque ele só tem 4 anos, que não sei o que, vem pra cá agora, pipipi, blá, não sei o que. Gente, eu entrei em desespero, peguei o meu carro e fui pra esse tal Clube da Serrinha. Ela falou, pra você não ter que pagar, eu vou liberar a sua entrada pra você vir comigo. Parece que ela era sócia, alguma coisa assim. Beleza, tranquilo, estacionei o carro, ela tava me esperando lá na porta, a gente entrou. Era um clube enorme. E esse clube tinha várias piscinas. Tinha, tipo assim, uma piscina principal, que era que tinha tobogã, que basicamente todo mundo ficava ali. E tinha as piscinas mais vazias, que ficavam mais... Era tipo um sítio muito grande, com várias piscinas. E ali a gente começou a andar. Ela falou, olha, eu tava vindo pra esse canto de cá, pra poder ficar mais em paz com meu marido. Então, quando eu cheguei, que eu vi essa cena, eu tomei um susto. E eu tive certeza que era o seu filho. E nisso a gente já foi andando. A gente foi andando lá pros fundos do sítio, bem assim longe da piscina principal. Não vi a família dele ali. Não sei se a família dele tava ali. Só que a gente foi andando, até que a gente chegou numa piscina, que era uma piscina que tinha, tipo assim, umas 4 pessoas, sabe? Era bem assim, mais distante. Lá no fundo era uma piscina bem grande. Lá no fundo da piscina tava o meu ex-marido com uma mulher que eu nunca vi na minha vida e o meu filho. A piscina tinha, tipo assim, a parte funda, tinha a parte rasa e tinha uma partezinha que quando vai da funda pra rasa, que tem tipo um degrau, assim. O meu ex-marido, eu lá da beiradinha da piscina, falei, eu não tô acreditando que eu tô vendo essa cena. Eu comecei a filmar na hora, porque pra ver se era realmente aquilo que eu tava entendendo. Meu ex-marido estava sentado. A mulher estava com o meu filho no colo, sentada no colo dele, e ele tava segurando a cintura dela, fazendo esse movimento aqui. Ela ali distraidamente, não sei o que, tentando distrair meu filho grudado assim no pescocinho dela. De hora que ele descia assim, ia nadando assim de costa, ela segurando, ao mesmo tempo que ela subia e descia, subia e descia. Eles estavam furianfando disfarçadamente, ele encostado assim e tal. Ela tava cavalgando ali, entendeu? Ela tava dando o nome dela, com o meu filho no colo. O meu filho, uma criança inocente, né? Não tava nem percebendo o que tava acontecendo, que ela, vamos afundar, afundava ele, voltava, não sei o que, e o menino boiando e tal. E eles ali, mandando ver na furiafação. Na hora, gente, eu não acreditei. Depois que eu filmei, eu falei pra minha amiga, segura aqui meu telefone, guarda ele com você, depois eu pego. E aí, meus amigos? E aí eu saí correndo pela beirada da piscina, a minha amiga correndo comigo, né, porque eu pedi pra ela vir comigo pra pegar meu filho. Pulei na piscina, que ele, quando ele me viu, ele tomou um susto. Ranquei meu filho do braço da menina, e aí dei meu filho pra minha amiga, e eu não sabia quem era a menina que tava com ele. Só que ali, meu amor, olha, apanharam mais que o tamborim no samba. Eu fui pra cima dos dois, afogava os dois, pegava, se engarrava nos cabelos. Olha, foi um caos. Começou aquele barulho, as outras pessoas que estavam próximas, assim, perto das outras piscinas, vieram perguntando o que tava acontecendo, e eu comecei a contar tudo o que tava acontecendo. A família dele não estava lá, tá? Não estava lá, era mentira. Ele tava pegando o Enzo, porque parece que a menina gostava de criança, e ele tava querendo dizer que é um bom pai, levando ele pra tudo quanto é lado. Meu filho chorando a beça, depois de eu ter dado bastante na cara deles, peguei o meu filho e fui embora. Meu filho não entendeu nada que estava acontecendo, eu também não sabia o que explicar. Falei pra ele, filho, não, porque o papai fez uma coisa errada que estressou a mamãe, mas vai ficar tudo bem. Levei pra justiça, né, o vídeo, mandei o vídeo pra família dele, pra mãe dele, pro pai dele, pro vó dele, pra todo mundo. E hoje a visita com o meu filho só pode com o responsável. O que eu achei quando eu entrei dentro do banheiro da minha mãe vai te deixar de queixo caído, que eu tô até agora desacreditada. Estava eu em casa num domingo. Sabe aquele domingo que não tem nada pra poder fazer? Então, era esse domingo. E aí eu fui fazer um bolo, não sei o quê. Eu já morava sozinha, eu não era casada, mas eu queria minha liberdade, morava sozinha. Só que eu não morava muito distante da minha mãe e do meu pai, né? E aí eu fiz um bolo e falei, cara, vou lá buscar minha mãe pra ela vir aqui comer um bolo. Meu pai tava trabalhando, né? Falei pra ela vir aqui comer um bolo comigo, ficar aqui, a gente ver um filme, não sei o que e tal. Só que eu não avisei. Porque minha mãe, todas as vezes, ela inventava uma desculpa. Porque eu não posso, porque não dá, isso aqui domingo, tava fazendo nada. Então eu falei que não vou avisar, vou chegar lá de supetão, de surpresa e falar, hello, vim te buscar e tal, não sei o que, tranquilo. Beleza, peguei o meu carro, meu bolo já tava pronto, tinha decorado, aí cheguei lá bonitinho, esfriando e fui buscar a minha mãe em casa. O meu pai, ele tinha uma venda, né, ali na cidade, então aquela venda abria todos os dias. E parece que aquela venda ali, gente, ela era o hobby do meu pai. Meu pai tava todo santo dia naquela venda, né, trabalhando e tudo mais. Só que ele já era um coroa, né, minha mãe tinha 60 e poucos anos, o meu pai também, já tava quase com 70 e pouco, então, tipo assim, já eram idosos. Aí, tranquilo, né? Cheguei em casa, comecei a gritar, ô de casa, sendo que eu tinha chave. Só que a gente tinha essa mania de chegar, ô de casa, sei o que e tal. Aí eu comecei a escutar uns barulhos, tipo, só alguém assim, correndo, se arrumando, sabe? Desesperado. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Aí eu peguei minha chave e entrei. Quando eu entrei, minha mãe tava vindo pelo corredor, toda esbaforida. Filha, o que você tá fazendo aqui? Que não
sei o quê. Uma hora dessa, que não sei o que, eu falei, eita, querida, tá nervosa? O que foi, mãe? Tá tudo bem? Tá devendo alguma coisa? Ela, não, mamãe, não te esperava, que não sei o que, deu uma disfarçada. Eu falei, não, mãe, porque eu fiz um bolo, queria saber se você não quer ir lá comer, tal, comigo. Ela falou, claro, tudo bem, que não sei o que, vamos. Só que ela tava descalça. Eu falei, mãe, você vai assim, descalço, de short, blue, vai botar uma roupa, né? Botar um sapato, pelo menos. Ela, não, então espera aqui na sala, 2 minutinhos, eu só vou botar uma roupa e já volto. Eu falei, tudo bem, tranquilo. A minha mãe subiu pro quarto dela pra poder botar uma roupa, um chinelo, seja lá o que ela fosse botar. E eu fui no banheiro. Fui eu, linda e bela, em direção ao banheiro, né? E quando eu abri a porta, eu quase caí pra trás. Gente, juro pra vocês, tinha 3 novinhos dentro do banheiro da minha mãe. Não era um, não era 2, eram 3, que a véia era gulosa. Eu não acreditei. Minha mãe tava traindo meu pai, porque os 3 novinhos, os tchutchuquinhos, estavam só de cuequinhas. Sabe, os 3 olharam pra minha cara assim, eu nunca tinha visto aqueles garotos na minha vida, olharam pra minha cara assim, completamente assustada. Eu falei, quem são vocês? E o que vocês estão fazendo dentro da casa da minha mãe? Na hora, gente, eu pensei, cara, esses queridos entraram aqui, entendeu? Pra poder levar dinheiro da minha mãe, entendeu? Se esconderam no banheiro. Aí eu falei, mas o que eles estavam fazendo de cuecas? Vieram aqui furtar de cuequinha, não fazia sentido. Eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Eles começaram a gaguejar. Eu falei, os 3 pra sala. Agora pra sala. Foi uma atrás do outro, assim, ó, fileirinha, trenzinho, sentaram bonitinho. Eu falei, cadê a roupa de vocês? E minha mãe lá em cima, tá? Eu falei, cadê a roupa de vocês? Ah, não, tá lá no quarto, que não sei o quê. Bom, na hora que eu cheguei, a minha mãe, desesperada, botou os meninos pra onde? Pra dentro do banheiro. Sendo que o banheiro ficava no 2º andar, o quarto da minha mãe no 1º andar, né? Ou seja, eles desceram aqueles tac, era eles descendo a escadinha e indo correndo pra dentro do banheiro da minha mãe. Eu falei, eu não acredito. Mas o que vocês estão fazendo aqui? E eles tentavam meio que se explicar, meio que desconversar, que não sabia o que podia falar, o que não podia. E aí a minha mãe veio esbaforida descendo. Vamos, filha, vamos. Na hora que ela olhou, que ela viu que os 3 estavam sentados, eu olhei pra cara dela e falei, mãe, o que esses 3 novinhos estão fazendo aqui dentro da sua casa? Gente, na hora, a minha mãe desabou no choro e falou, filha, deixa eu só descansar os meninos, que eu vou te explicar, que não sei o que e tal. Minha mãe pega a carteira, dá um dinheiro pra cada um. E eu assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Os meninos foram no quarto, pegaram suas roupas e foram embora. E eu fiquei assim, chocada. Só que assim, gente, reparação histórica, tá? O meu pai traía muito a minha mãe, muito. Então, se a minha mãe quisesse viver, não seria eu que ia contar, entendeu? Só eu sei o tanto que a minha mãe sofreu na mão do meu pai, o tanto que meu pai traiu ela, o tanto que meu pai foi ganhar. Só que ele tava velho, né? Então, ninguém queria ele tinha sossegado. Só que a minha mãe tinha cash money pra poder pagar os novinhos bonitinho. Na hora, ela sentou comigo, começou a chorar, falou, filha, você sabe que eu passei com seu pai, então agora eu tô, né, me descobrindo, tô querendo me separar do seu pai, tô conhecendo uma outra vida, tô aposentada, recebo bem, então eu resolvi pagar uns menininhos pra poder vir aqui me divertir, assim, testar, ver como é que é diferente e tudo mais, mas por favor, sei que é seu pai. Só que eu falei, mãe, não vou contar para o papai, fique tranquilo, meu pai merecia as galhas que ele tava tomando. Não falei nada, a gente foi pra minha casa, comemos os bolos, ela me contou toda a experiência, ela falou que não era a primeira vez, que foram várias vezes, fiquei chocada. Minha mãe não se iludia, não se enganava, não queria relacionamento, ela sabia que qualquer novinho que se aproximasse dela ia ser por causa do dinheiro dela, então ela pagava, tinha a furanfada que ela queria e eles iam embora. Deu mais ou menos uns 3 anos que ela tava fazendo isso, ela se separou do meu pai, né, e é isso, tá aí curtindo a vida com os novinhos dela. Comecei a vender brigadeiro na praça perto de onde eu morava, até que mais ou menos uma semana depois apareceu uma menina vendendo também brigadeiro. Até aí tava tudo bem, eu falei, não, vou resolver essa situação. Passei a vender outra coisa, sei lá, beijinho. Ela vendia brigadeiro e eu vendia beijinho. Só que no dia seguinte, ela tinha levado beijinho pra poder vender também. E quando eu descobri o que tava acontecendo, eu estava buscando a minha independência. Eu casei muito nova, né? Então, basicamente, era dona de casa, ficava dentro de casa, terminei os meus estudos, mas não fiz uma faculdade, fui me acomodando e meu marido trabalhava, recebia bem. Só que eu falei, cara, eu quero a minha independência. Eu nunca tinha trabalhado na minha vida e eu tinha que começar de alguma forma. Conversei com meu marido e falei pra ele que eu ia começar a fazer brigadeiro na praça, porque eu cozinhava muito bem, eu fazia doces muito gostosos, todo mundo que comia falava que eu tinha que fazer pra vender, e eu morava numa cidade que não tinha muito essas coisas assim de doce, sabe? Pessoas que ficavam vendendo, não era uma cidade muito grande. Eu falei, cara, vou ser a primeira. E aí eu conversei com meu marido, ele super me apoiou e eu comecei a fazer o brigadeiro pra poder vender. Fiz a primeira formada e aí eu fui pra praça, vendi, foi tipo um sucesso. Vendi todos os brigadeiros que eu tinha feito e fiquei muito, muito feliz, muito satisfeita. Passei no mercado, comprei mais e assim eu comecei a fazer. Até que uma semana depois que eu já estava vendendo brigadeiro na praça todo santo dia, eu já tinha meu ponto, as pessoas já iam lá pra poder comprar. Eu ficava na porta de uma empresa, né? Porque eu sabia que as pessoas depois do almoço iam querer um docinho e tal, então tipo assim, já tinha encomenda, sabe? Eu fui fazendo ali a minha clientela. Até que uma
semana depois, do nada, apareceu uma menina que ficava do meu lado. Eu tava na porta de um lado da porta da empresa e ela começou a ficar do outro lado da porta da empresa vendendo brigadeiro também. E eu falei, tudo bem, não tem problema, tá todo mundo precisando de dinheiro, né? Isso aqui pra mim é só um extra. O meu marido, ele sustenta a casa e tudo mais. Eu falei, tudo certo, tudo bem. Falei, vou trocar para outra coisa. Vou começar a vender beijinho. Em vez de eu vender só brigadeiro, eu vendo beijinho. E eu comecei a dividir na semana. Tipo, segundo eu levo brigadeiro, terceiro eu levo beijinho e tal. No dia seguinte, eu fui, falei com meu marido, levei o beijinho pra poder vender. Peguei todo o dinheiro do brigadeiro, comprei as coisas pra poder fazer beijinho, fiz o beijinho e fui pra porta da empresa pra poder vender. Só que quando eu cheguei lá, ela também estava com a plaquinha dela dizendo que ela estava vendendo beijinho. E aí ficou nesse dia eu e ela vendendo beijinho. A minha venda foi meio que um fracasso, né? Porque as pessoas queriam experimentar o dela também. E aí acabou atrapalhando na minha venda. Só que eu ainda não queria arrumar confusão. Falei, então, tranquilo, amanhã eu vou trazer outro doce diferente. Fui no mercado, comprei o que eu precisava. E no dia seguinte eu cheguei com tortinha de limão. Falei, hoje eu vou levar tortinha de limão. Só que quando eu cheguei lá, novamente na plaquinha dela estava vende-se tortinha de limão. Todos os dias que eu mudava, ela levava exatamente a mesma coisa que eu. E eu comecei a me perguntar como que ela sabia que eu ia levar aquilo. Eu falei, gente, essa menina quer mãe de Ná? Ela tá lendo a minha mente. Como eu percebi que ela basicamente estava todos os dias levando a mesma coisa que eu, como eu não sei, como ela sabia o que eu ia levar, eu também não sei. Eu achei que o beijinho era uma coincidência, porque beijinho, brigadeiro, né? Entendeu? Assim, dava pra entender. Eu falei, não, tudo bem. Hoje eu vou no mercado, já tava com um dinheirinho juntado, vou fazer um investimento. Peguei um dinheirinho com meu marido também, falei, vou fazer um investimento maior e vou levar uma variedade de docinho. Beleza, fui lá, eu levei quindim, eu levei beijinho, eu levei brigadeiro, eu levei sensação, eu levei tortinha de limão, eu levei tortinha de maracujá e tortinha meio a meio. E fiz a minha plaquinha. Eu sempre fazia uma plaquinha pra poder deixar lá, pra poder falar pros clientes o que tinha. Mandei ali o cardápio nos grupos que eu já tinha, tudo bonitinho. E assim, mas ela podia estar olhando o seu cardápio. O cardápio eu só mandava no dia que eu ia vender, entendeu? Quando já tava tudo pronto, então não tinha como ela saber. E eu nunca tinha visto aquela menina, não conhecia aquela menina, não sabia de onde saiu aquela menina. E aí, quando eu cheguei lá, ela estava exatamente com tudo que eu tinha levado pra vender. Ela tinha levado pra vender também. Eu comecei a falar, gente, o que tá acontecendo? Essa menina tá atrapalhando as minhas vendas. E essa menina, ela não falava comigo. Ela chegava, dava ali um boa tarde educada, montava a banquinha dela, não falava comigo, botava a plaquinha dela lá, depois eu ia embora, também não falava com ela, não queria confusão. Só que eu falei, cara, eu vou ter que falar com ela, porque eu quero saber o que tá acontecendo. Aí eu vou falar com ela, que a gente pode vender as duas ali no mesmo local, tem cliente pra todo mundo, né? Só que eu falei, vamos ver, eu vendo um tipo de coisa e você vende outro tipo de coisa. Qualquer coisa eu faço salgado e você faz doce, ou você faz salgado, eu faço doce. A gente vai variando, eu tentei pegar o contato dela pra gente poder ter uma comunicação, pra gente não levar a mesma coisa, pra eu não perder mercadoria e nem ela. E aí eu fui toda linda, bela, educada, né, pra poder falar com ela. Falei, oi, querida, tudo bem? Deixa eu te falar então. Você tá vendendo as mesmas coisas que eu e tal, a gente vai acabar pegando mercadoria super simpática. Eu tava assim, um poço de não querer arrumar confusão. Ela me respondeu com toda a ignorância do mundo, falou que o que ela vendia não era problema meu e que ela iria continuar vendendo o que ela quisesse. E aí eu falei, olha, você trouxe exatamente o que eu trouxe. Como que você sabia que eu ia trazer isso? Não pode ser coincidência, porque não é a primeira vez. Já é tipo a quarta vez que você tá fazendo isso. E aí ela olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, você é muito burra. Do nada, a minha cara. É só você parar pra pensar um pouquinho que você vai descobrir como que eu sei e por que isso tá acontecendo. Ali, gente, eu entendi que aquilo ali não era uma coincidência e que ela estava fazendo aquilo ali propositalmente. Que tinha um motivo, uma razão, uma circunstância. Que ela não tava ali vendendo à toa e que ela não tava ali vendendo as mesmas coisas que eu à toa. Só que absolutamente nada passava pela minha cabeça. Sabe, nada se passava pela minha cabeça. Eu não conseguia pensar em algo que pudesse estar acontecendo. Só que eu não queria desistir, né? Eu falei, tudo bem, então, virei as minhas costas, não queria arrumar confusão. Peguei as minhas coisas no final do dia, as vendas foram um fracasso novamente. E eu fui pra casa. Só que antes eu passei no mercado e decidi que no dia seguinte eu faria um bolo. Eu falei, hoje eu vou fazer um bolo, né? Vou vender pedaço e tá tudo bem. Quando eu cheguei em casa, que eu estava fazendo o bolo, eu entendi o que estava acontecendo, como ela sabia tudo que eu levava no dia seguinte e por que ela estava fazendo isso. Eu cheguei em casa cabisbaixa, triste, murcha, manga, capenga, sabe? Falei, não, vou fazer aqui meu bolo, eu não vou desistir porque Deus honra os honestos. Eu acordo cedo, eu fico a noite toda fazendo doce. Então, assim, Deus vai me ajudar, Deus há de me honrar. Comecei a fazer o meu bolo, não sei o quê. E aí, meu querido marido chegou do trabalho jurando de cansado.
chegou e falou assim, oi, amor, e aí, como foi as vendas? Ele perguntava e tal, ele tava super me apoiando, que não sei o que, que não sei o que lá. E eu falei, amor, foi bem e tal, mas aconteceu isso e isso. Contei pra ele o que tinha acontecido. Ele falou, caramba, essa menina quer te prejudicar, troco de nada. Ele ficou tão revoltado quanto eu, cara de pau. Aí eu falei, pois é, Jurandir, o que você vai fazer pra levar amanhã? Você tem que fazer, inova, faz alguma coisa diferente, não sei o que, uma coisa bem diferente pra ela não adivinhar e tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu vou fazer bolo. Vou fazer um bolo recheado com vários sabores, vou vender um pedaço. E ele, isso aí, amor. Eu falei, pô, vou vender o valor de R$5 cada um, tudo certo, não sei o que. Meus produtos eram de qualidade, meus produtos eram muito bons, meus bolos eram muito gostosos, mas eu realmente queria fazer cliente, ainda mais que essa menina que tava ali me prejudicando. Aí, tranquilo, ele pegou e falou isso. Aí eu fui, tava ali fazendo meu bolo, ele falou, amor, vou tomar banho, a janta já tava pronta pra gente poder jantar. Eu falei, tá bom. Quando eu tava ali cortando o bolo, eu parei pra poder pensar. Quem era a única pessoa que sabia tudo que eu ia fazer antes do dia seguinte? Jurandir, que tinha chegado e ido perguntar o que eu ia fazer. Jurandir, que tava super me apoiando, Jurandir, que tava me ajudando, Jurandir, que perguntava todo santo dia como tinha sido as vendas, o que eu ia levar no dia seguinte, Jurandir, que experimentava, dava nota pros que seria bom, que não seria bom. E eu falei, cara, passou um negocinho aqui na minha mente, assim, passou assim, correndo. Eu falei, não, Jurandir não faria um negócio desse comigo, até porque ele me ajuda com dinheiro. Ele não faria isso comigo, só que meu marido, ele nunca quis que eu fosse independente, sabe? Ele tinha essa obsessão de que macho que bancava casa, que se eu começasse a ser independente eu ia querer abandonar ele, que não sei o quê. E aí eu fiquei, será? Mas ele não ousaria tanto. Aí me deu um estalozinho, eu fui atrás dele, eu falei, eu vou perguntar. Vou questioná-lo ele, entendeu? Não vou ficar acusando o meu querido Lovers. Fui pé com o pé no banheiro e ele estava o quê? Numa ligação. E eu escutei atrás da porta, que ele deixou a porta meio entreaberta. Eu escutei ele falando, olha, amanhã ela vai levar bolo de tal sabor, vai ser tal, assim, assado, ela vai vender a R$5. Então você já faz o seu bolo e já faz a sua placa. Gente, na hora que eu escutei aquilo, música do Leonardo, caiu o meu mundo, Leonardo Costa, sei lá. Eu sei que na hora eu já escancarei a porta assim. E falei, eu não acredito, Jurandir. Então é você que tá passando todas as minhas informações pra essa menina vender a mesma coisa que eu. Só que até aí eu achei que era só isso. E não era. Na hora ele já desligou o telefone assim, correndo, começou a gaguejar. Não, amor, eu tava falando com um amigo meu, que não sei o que tava querendo comprar com você, não sei o que. Eu falei, mentira, eu ouvi o que você falou. Você tava passando tudo que eu ia vender e falando pra ela fazer a placa dela e levar amanhã a mesma coisa. Por que você tá fazendo isso? Ele começou a gaguejar, saiu do banheiro super nervoso, não sei o que. Peguei o telefone da mão dele. Ele tentou tirar o telefone de mim, mas eu não aceitei. E ali eu comecei a olhar o telefone. Ele falando, cara, não faz isso, eu posso te explicar, eu posso te explicar, eu posso te explicar. Tentando tirar o telefone de mim, o tempo todo foi aquela briga. Mas no fim eu consegui olhar. E aí eu vi a conversa no WhatsApp com essa menina. Ele não só estava passando tudo que eu tava vendendo, como ele tinha contratado ela. Ele estava pagando dinheiro a ela, pra ela poder ir lá e ficar vendendo pra atrapalhar as minhas vendas. Ele dava todo o material, ele dava todos os produtos e ele falava pra ela tudo que eu ia levar no dia seguinte. Por quê? Ele queria atrapalhar as minhas vendas, ele queria que eu ganhasse pouco, pra que eu desistisse, porque ele viu a felicidade que eu fiquei na primeira semana, que eu tava ganhando muito bem, tava dando super certo, as pessoas estavam super gostando, e ele não queria que eu tivesse a minha independência. Eu achei aquilo uma traição sem tamanho. Eu já era casada com ele há anos. Todo mundo falou que foi um absurdo eu ter me separado por conta disso, mas naquele dia eu me separei dele, peguei as minhas coisas, fui embora, continuei, né, vendendo as minhas coisinhas na praça, tal. A menina parou, porque obviamente ele parou de pagar ela, e ali eu consegui abrir a minha própria lojinha de doces, de salgados. Tô bem, tô feliz, tô com a minha casa, tenho o meu carro. Eu nunca mais quis voltar com ele. Ele insistiu pra gente voltar, mas eu realmente não quis, porque eu considerei aquilo uma traição muito grande. Ele não queria a minha independência, ele queria que eu fosse grudada nele. Na minha casa tava tendo obra e eu comecei a reparar que todos os dias tinha um vão nas britas que ficava ali pra obra. Na época eu tava com os meus 18 anos e a minha mãe resolveu fazer uma obra na minha casa, né? Ela queria construir um negócio lá e tal, e começou toda aquela loucura de obra em férias. Ai, que só Deus Jesus sabe. Até aí tava tudo ótimo, começou a chegar os materiais que a minha mãe tinha comprado. E aí a minha mãe, ela é um pouco assim exagerada. Eu não sei pra quê, mas eu também não entendia muito bem dessa questão de obra. Eu sei que ela comprou basicamente um caminhão de brita. Sabe o que é brita? Aquelas pedrinhas pequenininhas de obra. Não sei pra que serve, nem o que faz com aquilo. Eu sei que a minha mãe comprou um caminhão de brita. E aí a gente tinha uma casa grande que tinha um terraço, tipo, não era um terraço, era um quintal bem grande. E ali ela começou a botar um punhadinho de areia, um punhadinho de brita, um punhadinho disso, um punhadinho daquilo. E eu vi que a brita ficava ali mais ou menos próximo do meu quarto.
Essa obra era dela e do meu padrasto, tava tudo ótimo, a obra começou a rolar e tudo mais. E aí de noite eu comecei a escutar uns barulhos esquisitos, sabe? Só que eu achei que era coisa da minha cabeça. Nas primeiras vezes eu achei que eu tava sonhando, sabe? Eu falei, não, essa é coisa da minha cabeça, eu tô sonhando, não sei o que. Eu levantava, olhava pra lá e pra cá e tal. E não falava nada. Nossa casa era aquela casa assim meio antiga. Só que aí esse barulho ele começou a ser frequente todos os dias, todos os dias, todos os dias. E a obra rolando, e a brita ali, e a obra rolando. E aí um belo dia eu tava passeando no quintal, assim, né? Olhando o andamento da obra. E aí eu vi que na brita tinha um vão. Sabe, tipo assim, você tem um punhado de areia ou brita. Alguém pisa em cima e fica a pisada da pessoa. Então, tinha uma brita. Assim, ó. Como se alguém tivesse deitado ali. E aí eu pensei, gente, será que estão pegando a brita? Que na verdade isso aqui é espaço que estão pegando. Alguém pode estar pulando aqui, entrando aqui, pegando as britas, pegando os materiais da minha mãe e tudo mais, não sei o quê. Só que não parecia estar sumindo. Eu tirei uma foto e falei, amanhã eu vou ver se tem menos. No dia seguinte, o vão tava lá, tá? O vão tava até meio mexido, mas não tinha menos brita. E eu comecei a achar aquilo um pouco estranho. Aí eu falei assim, bom, tem um barulho aqui que eu tô associando, que todo dia acontece. E esse negócio aqui da brita, que eu comecei a vigiar, todo dia tava lá. Eu falei, que estranho. O que é que eu fiz? Arrumei as britas. Arrumei as britas, deixei tudo bonitinho, achando que era coisa da minha cabeça, os pedreiros tudo olhando pra minha cara, assim, eu mexendo nas britas, mas ninguém falou nada. Eu arrumei a brita, deixei ela toda uniformezinha e fui dormir. De noite eu escutei de novo os barulhinhos. E no dia seguinte, quando eu acordei, tinha ali o vãozinho da brita. Aí eu falei, essa noite eu não vou dormir. Eu vou descobrir o que é esse barulho. E assim eu fiz. Deu meia-noite, meu telefone despertou baixinho assim no meu travesseiro e eu já estava escutando o barulho. Era um barulho, tipo assim, como se tivesse alguém, entendeu? Ali no negócio, no ato da carne. Aí eu fiquei meio assim, falei, é hoje que eu vou descobrir se esse barulho tem alguma coisa a ver com o vão que tá lá na brita que a minha mãe pagou pra poder fazer a obra. Tranquilo, levantei pé com pé e fui pro quintal. Gente, quando eu cheguei no quintal, eu entendi o que era essa brita. Tinha um lençol em cima da brita e o meu padrasto estava lá com uma mulher que eu nunca vi na minha vida. E eles estavam, ó, praticando ali o ato na maior empolgação. E ela fazendo barulho, e ele tentava tampar a boca dela, que não sei o que, aquela loucura, aquele fogo e tal, não sei o que. E ela falava, ai, porque tá muito bom, não sei o que. Eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? Eu corri pra dentro de casa, peguei o meu telefone, primeiro a gente, né? A gente toma as medidas pra poder, caso dê algum M. Filmei tudo bonitinho, eles lá mandando ver que não sei o que e tal. E quando eu fui filmar, que eu dei o zoom, eu vi o rosto da mulher e aí eu consegui reconhecer quem que era essa mulher. Essa mulher, ela era a dona da loja de material que a minha mãe comprava material pra poder fazer obra dentro de casa. Aí eu falei, gente, porque eu já tinha ido, né, nessa loja de material junto com a minha mãe. Eu fiquei, gente, eu conheci essa candenga vende lá na loja de material, ela é a dona. Uhum. Aí eu fui, peguei e falei, pô, agora que eu já filmei, já tenho a prova, vou acordar a minha mãe. Cheguei no quarto desesperada, acordando minha mãe, que não sei o que, minha mãe acordou no susto, eu falei, mãe, meu padrasto está lá no quintal, furanfando com a dona da loja de material na brita do quintal. Aí minha mãe já olhou pra minha cara e falou, o que? Eu peguei o telefone, já mostrei pra ela, porque eu não sou boba nem nada. Aí minha mãe saiu, amor, com o cão no corpo dela, atrás do povo que tava lá furanfando na brita. Quando a minha mãe chegou lá, a minha mãe viu aquela situação, a minha mãe não acreditou. Aí minha mãe foi pra cima do meu padrasto, não sei o que, virou aquela confusão e tal, joga a brita daqui, joga a brita dali. E aí o meu padrasto começou a tentar se justificar o injustificável. Errei, mas fui moleque. Ele começou a falar pra minha mãe que ele tinha aceitado furar-faca com essa mulher, que ele tinha feito um acordo com ela, porque, pasme, a minha mãe estava pagando os pedreiros, então ela colocou ele pra poder pagar os materiais. Material era responsabilidade dele. Ele resolveu fazer o quê? Dar uma de esperto, deu em cima da loja. Ela já era uma mulher um pouco mais velha, carente e tal. Ela caiu e aí o que ela fez? Ela daria todo o material pra ele se eles passassem a furanfar. Ah, mas o que a brita tem a ver? Então, a mulher gostava de furanfar com dor. Então ela queria furanfar. E não era só na brita porque eu percebi. Era em cima dos tijolos, era nas britas, entendeu? Era no chão. Ela gostava de sentir dor. Entendeu? Gente, na hora, minha mãe falou, você gosta? Então agora você vai sentir. Ah, minha mãe bateu nela mais do que tamborim no samba. Então meu padrasto também esfregava a cara deles na brita e deu aquela confusão. No fim, a minha mãe não aceitou a justificativa do meu padrasto, mandou ele embora, se separou dele e era isso, o mistério das britas.